Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias bem instigantes do Augusto de Franco, né, sobre essas transformações sociais enormes que a gente está vendo, que são impulsionadas pela vida em rede, por essa onipresença da rede e por um aumento assim sem precedentes na interatividade. O Franco argumenta que essa conectividade toda, ela não é só uma ferramenta nova, sabe? É um motor mesmo que tá reconfigurando a própria essência de como a gente se organiza socialmente. Exato. E o ponto central da nossa discussão hoje, que vem direto, das provocações do Franco, é justamente este. Será que essa ascensão das redes distribuídas, do jeito que ele descreve, ela representa mesmo uma superação, assim, inevitável e totalmente positiva das estruturas hierárquicas que a gente conhece, as tradicionais? Ou será que essa visão, por mais interessante que pareça, ela acaba subestimando um pouco a complexidade da organização social humana, sabe? E os desafios bem concretos dessa transição. Olha, eu vou defender aqui a posição de que essa evolução, sim, em direção às redes distribuídas é um desdobramento natural, quase biológico, né? Que está alinhado com modelos mais resilientes, mais inovadores e, no fundo, mais sustentáveis de coexistência e de produção também. Eu vejo isso como um passo evolutivo que é fundamentalmente positivo. Já eu vou apresentar uma análise um pouco mais crítica. Embora eu reconheça, claro, a força inegável dessa tendência para distribuição que o Franco identifica tão bem, eu vou argumentar que essa noção de uma obsolescência completa, sabe, e universalmente benéfica das estruturas hierárquicas, bem, ela merece um olhar mais atento, um escrutínio mais rigoroso. Vou levantar algumas questões sobre as funções que essas estruturas talvez ainda possam desempenhar, quem sabe, de forma adaptada, né? E também sobre as dificuldades dessa transição que o próprio Franco, aliás, não deixa de apontar. Para mim, a tese central do Franco é difícil de contornar. A gente está vivendo uma mudança fundamental na natureza do social, né? Impulsionada por uma interatividade que só cresce e que se manifesta em redes cada vez mais distribuídas. Para a gente visualizar isso, o Franco até recorre àqueles diagramas clássicos do Paul Barron, sabe? O centralizado, o descentralizado e o distribuído. E ele argumenta que a gente não está só migrando do modelo de comando central único para o descentralizado, que é onde muitas das nossas instituições ainda operam, né, com vários centros de poder, mas sim avançando para um paradigma que é genuinamente distribuído, sem um centro de controle pré-definido. A evidência mais forte para essa visão, como o Franco bem aponta, vem da própria natureza. Sistemas complexos, resilientes, incrivelmente sustentáveis, como o cérebro humano com seus bilhões de neurônios ali interconectados, ou um ecossistema, uma floresta. Eles operam de forma distribuída, não existe um neurônio-chefe coordenando o pensamento, sabe? Ou uma árvore gerente planejando como a floresta vai crescer. A ordem emerge da interação local. Essa observação é crucial. Ela demonstra que complexidade, adaptação e sustentabilidade em larga escala podem surgir sem uma hierarquia de comando e controle. Essa conectividade distribuída, que a tecnologia amplifica, ela gera uma interatividade sem precedentes, e isso resulta em fenômenos emergentes que o Franco detalha bem. O clustering, que é essa formação espontânea de grupos, de aglomerações baseada em afinidades, em conexões, né? A conhece B, A conhece C, aí C acaba conhecendo B. O swarming, ou enxameação, né, que descreve a capacidade de multidões agirem de forma coordenada, inteligente, sem uma liderança central, como um cardume de peixes ou um enxame de abelhas. O cloning, que se refere à nossa capacidade de aprender e replicar comportamentos, ideias, por imitação dentro da rede. E o crumpling, que é o encolhimento do mundo, onde o número de graus de separação entre quaisquer duas pessoas diminui drasticamente aquele famoso fenômeno do mundo pequeno. A consequência direta disso tudo é um empoderamento significativo do indivíduo e de pequenos grupos conectados, a ideia poderosa de que small is powerful. E, fundamentalmente, o Franco nos convida a repensar a própria dinâmica social. A gente sai de uma lógica de participação, onde os indivíduos aderem a regras e estruturas que já existem, para uma lógica de interação, onde as regras, os resultados e a própria estrutura emergem e são co-criadas ali, no fluxo contínuo das conexões.
Essa pendência para o distribuído não é só uma moda tecnológica, sabe? Representa uma forma de organização mais orgânica, mais adaptativa, com maior capacidade alostática, ou seja, a capacidade de mudar os próprios parâmetros de adaptação para lidar com a mudança e, portanto, mais inovadora. Diante disso, as estruturas hierárquicas tradicionais, rígidas, lentas na comunicação, na decisão, elas se tornam inerentemente menos capazes de lidar com a complexidade e a velocidade do mundo de hoje. Se elas não se transformarem radicalmente, incorporando essa lógica distribuída, elas correm o risco real de obsolescência. Não dá para negar a pertinência da observação do Franco sobre o aumento, exponencial da conectividade e a visibilidade cada vez maior desses padrões distribuídos na nossa sociedade. A gente vive, de fato, num mundo hiperconectado, onde a interação parece ser a norma. Contudo, a minha análise das implicações disso, ela diverge um pouco, sabe? O Franco mesmo, ele nos dá um ponto de partida para a crítica quando ele se pergunta se os sistemas distribuídos são tão inerentemente superiores, tão alinhados à natureza. Por que nós, seres humanos, ao longo da história, insistimos tanto em organizar tantas das nossas coisas de forma hierárquica? Aquele exemplo que ele dá, quase anedótico, do time de futebol de várzea aqui, na hora, elege presidente, secretário, tesoureiro, é bem sintomático, né? Será que isso é só um resquício de pensamento ultrapassado? Ou será que existem razões funcionais, talvez profundas e persistentes, para a gente adotar estruturas centralizadas ou descentralizadas? Talvez a hierarquia, mesmo com as suas ineficiências que a gente conhece bem, ela ofereça níveis de estabilidade, de coordenação em larga escala, clareza na definição de papéis, de responsabilidades, o tal do accountability, que são particularmente difíceis de alcançar e de manter em redes puramente distribuídas. Especialmente quando a gente está lidando com tarefas complexas, de longo prazo, que exigem consistência. Pensa, por exemplo, na gestão de sistemas nacionais de saúde ou na construção e manutenção de infraestruturas críticas como redes elétricas, saneamento ou mesmo na administração da justiça. São empreendimentos que demandam um planejamento estratégico de longo prazo, alocação massiva e coordenada de recursos e garantia de execução padronizada. Características que, historicamente, a gente associa mais a modelos com algum nível de centralização. A própria ressalva do Franco, respondendo a uma pergunta do público sobre a dificuldade de ficar rico operando em modelos puramente distribuídos, também acende um alerta. Isso sugere que essa transição pode trazer junto desafios econômicos significativos, instabilidades ou até desigualdades para certos setores, certas atividades ou mesmo para indivíduos que dependem de estruturas mais previsíveis. Além disso, é fundamental a gente considerar a nuance que o próprio Franco introduz quando ele fala da convivência entre o velho e o novo durante os períodos de transição. Ele afirma categoricamente que transição não significa abandonar o velho pelo novo. Isso me leva a crer que as estruturas tradicionais talvez não estejam fadadas a simplesmente desaparecer, mas sim a se adaptar, a evoluir, talvez integrando elementos e lógicas distribuídas, sem, no entanto, abandonar completamente aquela espinha dorsal hierárquica ou descentralizada que lhes confere outras capacidades. Portanto, a minha posição reconhece a força, a importância da tendência distribuída, mas questiona fortemente a ideia da sua supremacia total e universal. Eu duvido da inevitabilidade da obsolescência completa das estruturas hierárquicas e proponho uma visão onde diferentes formas de organização distribuídas, descentralizadas e talvez até centralizadas vão coexistir e interagir de maneiras complexas e dinâmicas por um bom tempo ainda. Eu entendo a cautela, mas a questão da sustentabilidade e da eficiência dos modelos distribuídos me parece muito fortalecida pela analogia com os sistemas naturais que você mencionou, mas talvez sem a ênfase devida. O Franco não usa a natureza só como uma metáfora poética, sabe? Ele usa como evidência empírica de longa duração. A gente está falando de sistemas vida, celular, ecossistemas, o próprio cérebro, que operam e se auto-organizam com sucesso há, como ele diz, 3,9 bilhões de anos no caso da vida. O exemplo do cupinzeiro africano que ele descreve em detalhe é fascinante. Uma estrutura complexa, com um controle térmico super sofisticado construída por milhões de indivíduos, sem um plano central, sem um cupim arquiteto ou um cupim engenheiro-chefe.
A inteligência, a ordem, emergem das interações locais, guiadas por regras simples e por imitação variada. Isso não é apenas possível, é a forma como a própria vida opera e se adapta. Ignorar essa demonstração de princípio seria como, sei lá, ignorar a gravidade, porque a gente não entende completamente todas as suas nuances quânticas. A hierarquia centralizada nesse contexto parece uma invenção humana relativamente recente e talvez situacional, não uma lei universal da organização eficiente. A eficiência distribuída é comprovada em escalas de tempo e complexidade que as nossas organizações hierárquicas mal começaram a experimentar. Questionar a aplicabilidade disso aos desafios humanos é talvez subestimar a própria capacidade adaptativa que esses modelos oferecem. A analogia com a natureza é de fato poderosa e inspiradora, mas a gente precisa ter um certo cuidado para não fazer uma transposição direta e acrítica. Sociedades e organizações humanas, diferente de um cupinzeiro ou de um ecossistema, elas operam com intencionalidade explícita, com culturas complexas, com sistemas políticos e economias de mercado globais e, crucialmente, com objetivos estratégicos de longo prazo que muitas vezes exigem um grau de coordenação e direção que a gente não vê da mesma forma na natureza. Aquele exemplo que o Franco critica, do memorando que sobe e desce andares na burocracia descentralizada, pode parecer arcaico, ineficiente para a inovação rápida. Exato. No entanto, essa mesma estrutura processual foi criada muitas vezes para garantir coisas como consistência na aplicação de leis, rastreabilidade de decisões, conformidade com regulações complexas ou equidade no tratamento de cidadãos ou clientes e em larga escala. São funções vitais para a coesão social, para a estabilidade de sistemas complexos. A minha questão é, como um modelo puramente distribuído, baseado só na interação emergente e na auto-organização, garantiria, por exemplo, a construção e a manutenção de uma rede ferroviária nacional de alta velocidade ou a implementação universal e equitativa de um programa de vacinação complexo? A confiabilidade, a previsibilidade, a capacidade de execução em escala massiva podem, em certos domínios, exigir um grau de planejamento centralizado ou coordenação descentralizada que os modelos puramente distribuídos talvez não ofereçam com a mesma robustez. A natureza nos oferece lições valiosíssimas sobre resiliência, adaptação, sem dúvida, mas talvez não seja um modelo único para todos os desafios específicos da organização humana. Será que a eficiência de um cupinzeiro se traduz diretamente para a gestão de um hospital universitário ou de uma agência espacial? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Mas é justamente aí que entra a questão crucial da inovação versus a mera estabilidade ou reprodução. O Franco é taxativo nisso. No ambiente de alta interatividade e mudança exponencial em que a gente vive, a capacidade de inovar deixou de ser só um diferencial competitivo para se tornar uma condição essencial de sobrevivência. Se não inovar, morre, ele afirma, referindo-se à perda da capacidade alostática, essa habilidade fundamental de não apenas se adaptar ao ambiente, mas de mudar as próprias regras de adaptação quando é necessário. E é aqui que as redes distribuídas mostram sua superioridade inerente. Ao permitirem um fluxo mais livre de informação, de ideias, de interações, o que o Franco descreve como deixar o fluxo fluir, operando com membranas permeáveis que conectam, em vez de paredes opacas que isolam, elas criam um caldo cultural e informacional propício à emergência do novo, à recombinação de ideias, à adaptação contínua. As estruturas hierárquicas tradicionais, por outro lado, com seus múltiplos níveis de aprovação, seus silos departamentais e sua tendência a controlar e represar o rio da comunicação, elas naturalmente inibem esse fluxo. Elas são otimizadas para a eficiência na execução de tarefas repetitivas, para a reprodução do conhecido, e não para a exploração constante do desconhecido que o cenário atual demanda. A estabilidade que elas oferecem pode acabar se tornando rigidez, e num mundo que muda rapidamente, rigidez é sinônimo de fragilidade. A inovação é vital, concordo plenamente, mas colocar inovação e estabilidade como polos opostos pode ser uma falsa dicotomia, não acha? A gente não pode descartar tão facilmente o valor da estabilidade, da previsibilidade e da eficiência na execução daquilo que já funciona e que ainda é necessário.
Como o próprio Franco reconhece de forma bem pragmática, se o seu negócio é reproduzir essa peça aqui a vida inteira, você está certo em manter uma estrutura mais controlada, otimizada para isso. O desafio real talvez não seja escolher entre distribuição total e hierarquia total, mas encontrar um equilíbrio dinâmico e contextual. Talvez o futuro seja híbrido, redes mais distribuídas e fluidas para fomentar a exploração, a pesquisa, a inovação radical, o desenvolvimento de novas ideias, e estruturas mais definidas, talvez hierárquicas ou descentralizadas, otimizadas, para garantir a execução eficiente, a produção em escala, a otimização de processos e a entrega confiável de produtos e serviços já consolidados. A estabilidade, longe de ser inimiga da inovação, pode ser a plataforma necessária sobre a qual a inovação é construída, testada e, crucialmente, implementada e escalada. A própria ideia do Franco da convivência do velho e do novo na transição reforça essa visão de que a gente precisa gerenciar ambos, a exploração do futuro e a execução eficiente do presente. Descartar a necessidade de estruturas de execução robustas em nome de uma fluidez total pode levar não à inovação sustentada, mas ao caos ou à incapacidade de entregar valor concreto. Essa necessidade de execução nos leva ao ponto do empoderamento e da ação coletiva, que ganha uma dimensão totalmente nova nas redes distribuídas. O fenômeno do mundo pequeno, o crumpling, que o Franco descreve, não é só uma curiosidade matemática. A redução drástica dos graus de separação, ele cita a média caindo de 6 para 3,9 no Facebook, já lá em 2011, significa que estamos mais conectados e potencialmente mais capazes de agir coletivamente de formas novas. Isso materializa a ideia de que small is powerful. Os exemplos de swarming que ele analisa são evidências bem fortes disso. As manifestações pós-atentado do 11M na Espanha em 2004, que tiveram um impacto eleitoral claro, o movimento 15M dos indignados em Madrid em 2011, a mobilização popular massiva no Egito em 30 de junho de 2013, até mesmo atos mais simbólicos como o beijaço tunisiano contra a repressão moral. O que esses eventos têm em comum? São demonstrações impressionantes de ação coletiva que emergem da interação distribuída, frequentemente sem líderes formais, sem um manifesto único, sem uma convocação centralizada. As pessoas simplesmente se reúnem, conectadas por informações e sentimentos que fluem na rede, para expressar uma vontade coletiva, para dizer nós estamos aqui, como o Franco coloca. Isso representa uma subversão da lógica política tradicional, que dependia da formação de maiorias, da organização partidária, da liderança carismática. O Franco sugere que, na era da interação, a gente deve esquecer a maioria como pré-condição para a mudança. A ação é determinada pela dinâmica do fluxo interativo, revelando um novo tipo de poder coletivo, mais fluido, mais emergente. É inegável a força e o impacto dessas mobilizações em rede, que expressam tão bem aquele sentimento capturado pela frase dos indignados espanhóis que o Franco cita: "Nossos sonhos não cabem nas vossas urnas". Elas são extremamente eficazes em canalizar o descontentamento, em desafiar o status quo, em colocar novas pautas na agenda pública. Mas a minha questão reside no passo seguinte: qual a capacidade desses movimentos, que são caracterizados pela emergência espontânea e pela ausência de liderança formal, de se sustentarem no longo prazo, de articularem propostas concretas e viáveis, de construírem alternativas institucionais duradouras e, fundamentalmente, de gerirem a complexidade da governança de uma sociedade ou de uma organização? O swarming pode ser poderoso para derrubar, mas ele é eficaz para construir? A gente não corre o risco de volatilidade, de fragmentação ou de uma paralisia decisória depois daquele momento inicial de efervescência? O Franco faz uma distinção interessante entre liberdade, que ele associa mais ao distribuído, e poder, mais ligado ao centralizado. Sim, no entanto, mesmo introduz uma nuance crucial ao lembrar que a democracia ateniense, embora tenha nascido na Ágora, uma rede de conversação eminentemente distribuída, ela precisou se institucionalizar para perdurar.
Ele também diferencia corretamente o padrão de organização, a topologia da rede, centralizada, descentralizada, distribuída, do modo de regulação, autocrático versus democrático. Uma rede distribuída pode sim operar sobre um modo de regulação democrático, mas a história sugere que a própria democracia, para ser mais do que um evento momentâneo, ela necessita de algum tipo de estrutura, de regras, de instituições que garantam direitos, processos, continuidade. Será que a pura interação distribuída por si só é suficiente para construir e manter ordens sociais complexas, funcionais e justas no longo prazo? Ou ela precisa, inevitavelmente, dialogar e talvez se integrar com formas de organização que ofereçam mais estrutura, mais direção estratégica e mecanismos claros de decisão e responsabilização? Finalmente a gente chega na dimensão da natureza humana e da própria experiência da transição. E aqui eu tenho a concordar com o otimismo fundamental do Franco. Ele argumenta que essa explosão de conectividade, de interatividade, ela não nos desumaniza. Pelo contrário, ela realça e potencializa aquilo que é tipicamente humano, a nossa natureza intrinsecamente social, relacional. Pessoa já é entroncamento de fluxos, ele diz. Somos humanizados por outros humanos. Nós não somos indivíduos isolados, átomos sociais. Somos, na visão dele, moléculas sociais, definidos pelas nossas conexões. Nesse sentido, as redes distribuídas que operam justamente pela lógica da conexão e da interação constante, elas espelham e talvez até realizem de forma mais plena essa nossa condição social fundamental, muito mais do que modelos baseados no indivíduo, atomizado ou em hierarquias que criam distanciamento e isolamento. Ele responde àquela pergunta do público sobre se essa vida em rede nos torna mais felizes e menos solitários. Ao nos reconectar uns aos outros de forma mais direta, mais fluida, ela pode sim nos aproximar da nossa essência interconectada e gerar bem-estar. Eu não discordo da premissa de que somos seres relacionais, claro. A minha ênfase recai, no entanto, sobre a dificuldade e, por vezes, a dor do processo de transição. Algo que o próprio Franco descreve com uma honestidade quase brutal, chamando-a de excruciante. A metáfora que ele usa é poderosa e um tanto sombria, né? O velho já morreu, mas esqueceu de deitar, e o novo já nasceu, mas ainda não sabe andar. Essa imagem captura perfeitamente a tensão vivida por muitos de nós. A necessidade de operar dentro das estruturas antigas, hierárquicas, baseadas em empregos tradicionais, em modelos de negócio estabelecidos, para sobreviver no presente. Ao mesmo tempo em que se sente a pressão e a necessidade de experimentar e se adaptar ao novo paradigma distribuído, que ainda é incerto, instável e cujas regras estão em constante formação. Essa dissonância gera um profundo desafio existencial e prático. Além disso, a própria intensidade da interação constante, a exigência de visibilidade permanente nas redes, a obsolescência acelerada de competências e papéis sociais estabelecidos. O Franco cita o exemplo do professor que teme perder seu lugar como juiz do conteúdo, podem gerar novas e significativas fontes de ansiedade, de insegurança e de estresse para muitas pessoas. Embora o destino final possa ser um reforço do tipicamente humano, como Franco sugere, a experiência concreta e vivida dessa transição massiva, com suas disrupções, incertezas e a necessidade de constante reinvenção, é inegavelmente complexa, desafiadora e, para muitos, dolorosa, tanto para indivíduos quanto para instituições que lutam para se adaptar. A questão não é apenas se o futuro distribuído é desejável, mas como é que a gente navega a travessia até ele. Bem, para sintetizar a minha perspectiva, a análise do Augusto de Franco aponta para uma transformação civilizacional profunda, um movimento tectônico mesmo, em direção a redes distribuídas. Essa mudança é catalisada pela tecnologia, claro, mas as raízes dela são mais profundas, ecoando princípios de auto-organização que a gente observa na própria natureza. Essas redes, ao fomentarem uma interatividade sem precedentes, elas liberam um potencial imenso para a inovação, para o empoderamento coletivo e para formas de organização que parecem mais alinhadas à nossa essência social.
Eu encaro esse processo como um caminho promissor para sociedades mais adaptáveis, mais resilientes, ainda que a jornada de transição, como toda grande mudança, apresente seus obstáculos e desafios inerentes. Por minha vez, eu reafirmo minha posição de que, embora a ascensão das redes distribuídas e interativas seja uma força inegável e transformadora carregada de possibilidades fascinantes, a visão de que elas vão substituir completa e universalmente as estruturas hierárquicas tradicionais, ela peca por simplificação excessiva. A complexidade da organização social humana exige uma análise mais matizada. Eu argumento que as estruturas tradicionais ainda podem desempenhar funções cruciais, talvez se adaptando e se hibridizando com a lógica de rede, em vez de simplesmente desaparecerem. E, crucialmente, a gente não deve subestimar os desafios práticos, econômicos, sociais e até existenciais dessa transição excruciante que o próprio Franco descreve com tanta clareza. A coexistência e a tensão entre diferentes modelos organizacionais me parecem um cenário mais provável e talvez mais realista para o futuro próximo. É indiscutível que o material do Franco nos oferece uma lente poderosa e provocadora para examinar essa profunda reconfiguração social que está em curso, né? Uma era marcada pela primazia da interatividade e pela arquitetura das redes. Compreender as nuances das diferentes topologias centralizada, descentralizada e distribuída e os fenômenos interativos como clustering, swarming, cloning e crumpling torna-se, portanto, uma ferramenta essencial para quem busca navegar o presente e vislumbrar o futuro. Concordamos, então, que as ideias do Franco constituem um terreno fértil para uma reflexão crítica sobre as vastas implicações dessas mudanças na forma como a gente se organiza em sociedade, como a gente trabalha, como a gente inova e como vivemos nossas vidas individuais. As perspectivas divergentes que a gente explorou hoje demonstram que não há respostas fáceis, né? E que a trajetória e a própria desejabilidade desse futuro cada vez mais em rede comportam múltiplas facetas. Há certamente muito mais a desvendar e a debater a partir das ricas e complexas reflexões de Augusto de Franco.